Bom dia, pessoal, pessoas queridas do LinkedIn. A gente fica muito feliz de estar com vocês nessa manhã e até convidando vocês, quem pegou o café, quem vai tomar um cafezinho aí com a gente, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda nesse papo com a gente. Bom dia, Su, bom dia, Ismael. Bom dia, Lu. Muito bom acordar de manhã, já estar com essa turma reunida para a gente poder conversar sobre um tema tão importante nesse mês de agosto, né? O tema do pai presente e poder contar para essa conversa com o Ismael dos Anjos, com tanta experiência na temática, vem trabalhando o tema há muitos anos, então vai ser uma manhã muito rica para a gente ir conversar um pouquinho sobre o papel das empresas como rede de apoio. Então, esse vai ser o nosso objetivo nessa manhã. E Bom aí, dia, Ismael, gente. tudo Prazer estar com bem? vocês. Que Tudo ótimo. legal. Muito bom. Então, para o início do nosso papo, a gente vai se apresentar, né? Então, eu sou a Luciana Catoni, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos curtos, acima da altura dos ombros, e eu falo aqui da minha casa. Eu falo do meu escritório, eu tenho uma parede branca com alguns pontinhos coloridos atrás, eu tenho os olhos claros, e eu estou super feliz de estar aqui compartilhando aí conhecimento, compartilhando conexões com vocês. A gente vai falar, né, como disse a Su, sobre paternidade hoje. E eu sou fundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, junto com a Suzana. Eu sou mãe do Henrique, de 11 anos, sou publicitária e também sou mestra na temática da parentalidade. A minha pesquisa de mestrado investigou a questão da parentalidade nos ambientes corporativos sob a ótica do dilema. A gente utilizou o Dilemma Driven Design, que é uma abordagem que fala que a partir do momento que a gente entende o dilema das pessoas, a gente pode utilizar do design para minimizar o dilema, para aumentar o dilema e também para acabar com o dilema. Então, muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês. E aí, Então, Su? vou me apresentar também, muito feliz de estar aqui. Eu também sou uma mulher branca, cabelos curtos acima do ombro, morena, cabelos escuros, olhos escuros, estou usando meu óculos. Também estou na minha casa. Atrás de mim temos uma estante cheia de livros, então estou no meu escritório. E é um privilégio estar aqui. Então, contar um pouquinho sobre mim. Eu sou também, junto com a Luciana, fundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. Meu background é engenharia de produção, mas eu atuo há mais de 15 anos em gestão de pessoas. Sou mestra na temática da equidade de gênero e venho desenvolvendo o trabalho de ajudar as empresas a avançarem na temática da equidade de gênero e valorização da parentalidade. O meu tema de mestrado foi a questão da flexibilidade, o quanto que isso contribui ou não para a equidade de gênero nos espaços corporativos. E a ideia aqui é ser um bate-papo bem leve, então, de uma forma breve, essa é um pouquinho de mim. Sou mãe da Laura e do Nabil. Então, um pouquinho. Ismael, quer contar um pouquinho de você pra gente, se apresentar? Claro. Bom dia, gente. Bom, meu nome é Ismael dos Anjos. Eu sou um homem negro, ainda que de pele clara. Tenho um black power, barba, também de óculos. Estou no time dos óculos. Estou com uma camiseta preta no meu escritório, que tem a parte de baixo da parede amarela, a parte de cima branca, alguns livros no fundo, uma máscara Zulu ao fundo também. Eu sou pai do Francisco, Cisco, de 8 anos de idade. Minha formação é em jornalismo, comunicação social, mas também tenho um mestrado em fotografia documental. Mas minha principal entrada nessa área foi trabalhando durante muitos anos com o público masculino, que culminou, inclusive, na pesquisa e documentário O Silêncio dos Homens, que é a maior pesquisa sobre construção das masculinidades no Brasil. Então, mais de 47 mil pessoas entrevistadas para entender o que os homens são ensinados, como eles são criados e o que eles pensam, fazem. E também tem o documentário Silêncio dos Homens, que está disponível gratuitamente no YouTube. Sou também cofundador do IDPN, Instituto de Defesa da População Negra, que treina advogados e advogadas negras no Rio de Janeiro para atender pessoas negras com justiça gratuita e de qualidade. É isso. Prazer. Muito bom, Ismael. Muito bem, Su. Então vamos começar o nosso papo. E para falar sobre paternidade, a gente vai começar trazendo alguns dados. Saiu uma pesquisa bem recente, que é a pesquisa Retrato da Paternidade no Brasil, que foi encomendada pelo Boticário e conduzida pela Grimpa, uma consultoria de pesquisa. E essa pesquisa mostra algumas mudanças no papel da figura paterna nos últimos anos.
A pesquisa apontou que existe uma ressignificação de alguns estereótipos sobre o exercício do pai. Apenas 9% dos entrevistados se consideraram pais provedores, ou seja, aquele pai que tem como principal responsabilidade garantir o sustento da prole. Mas, por outro lado, metade dos entrevistados, ou seja, 50% dos pais, consideram-se pais participativos, ou seja, aqueles pais que acompanham o desenvolvimento dos filhos e filhas e estão sempre à disposição. E contribuindo com essa pesquisa, a gente também trouxe um dado da pesquisa que o Ismael acabou de citar, Precisamos Falar com Homens, que mostra que 8 em cada 10 homens gostariam de passar mais tempo com os filhos. Então, gente, recentemente a gente está vendo que o papel do simples provedor do lar não é mais suficiente para alguns pais. O homem quer estar do lado da família para ver seus filhos e filhas crescerem e contribuírem ativamente para isso. E aí eu queria saber do Ismael. Ismael, como é que você percebe o movimento da paternidade mais consciente? Eu acho que estamos caminhando, ainda não chegamos lá, não dá para a gente pensar que já cruzamos a linha de chegada. Acho que num país como o Brasil, a gente tem mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão. A gente tem muita gente ainda que entende paternidade como se fosse algo opcional ou algo que se faz eventualmente, não uma responsabilidade diária e cotidiana. Mas muita gente também, principalmente, né, com as conquistas do movimento feminista, com mulheres participando cada vez mais do mercado de trabalho e não querendo fazer uma jornada dupla, uma jornada tripla, muitos homens deparando-se com isso, entendem isso como um convite a usar essa oportunidade que eles ganham para estar perto dos filhos, das filhas, entenderem mais sobre si mesmos também, né, já que a paternidade acaba fazendo a gente olhar muito para si, para as escolhas que a gente faz, no que nos trouxe até aqui. Então, eu acho que a gente tem, sim, caminhado. A gente está fazendo uma live sobre isso no LinkedIn, então eu acho que já temos algumas conquistas, mas ainda falta bastante se a gente for pensar como sociedade, num contexto mais amplo. Acho que ainda estamos a passos de formiguinha, por enquanto. Beleza, Ismael, obrigada. E eu queria saber de você, Su, que às vezes a gente recebe essa pergunta, né? Como é que a paternidade, pensando nesse novo contexto, se relaciona à equidade de gênero? Bom, é bem isso que o Ismael comentou, né? É justamente esse movimento de paternidade consciente que vem abrindo espaço, né, para que as mulheres possam desempenhar outras funções para além do cuidado. A gente sabe que existem pesquisas que mostram o quanto que a maternidade ainda é uma das principais barreiras que impedem as mulheres de progredir nas suas carreiras. O dado da FGV de 2016 aponta que 48% das mulheres interrompem suas carreiras após a maternidade, até 2 anos após a maternidade. Então, e isso acontece porque é muito pesado a economia do cuidado quando ela é exclusivamente, o cuidado de filhos e filhas, quando ele é exclusivamente visto como uma função do gênero feminino. E quando a gente tem homens assumindo a sua paternidade de forma mais consciente, mais presente, esse compartilhamento de tarefas traz todos os benefícios que o Ismael disse, né? Da oportunidade desses homens terem as suas relações, olharem para si e se desenvolverem enquanto pessoas, ao mesmo tempo fornece oportunidade para que as mulheres possam se dedicar à sua vida profissional. E aí, isso diminui a evasão, né, a saída do mercado de trabalho, o que aumentam as chances de terem mais mulheres progredindo na carreira e a equidade de gênero sendo alcançada na alta liderança das organizações. E a gente já sabe, né, dados de pesquisas mostram que a equidade de gênero está relacionado a melhores resultados de negócio. A McKinsey, em 2018, trouxe esse dado de que quanto maior a paridade de gênero na alta liderança, as empresas são 21% mais propensas a terem resultados de negócio. Então, portanto, sim, existe uma relação bem clara da paternidade presente, do pai presente, com a promoção da equidade de gênero, né? Quando a gente vê esse equilíbrio acontecendo nos núcleos familiares que refletem na possibilidade, na disposição também para assumir posições no ambiente corporativo e nas suas carreiras. Então, maravilhoso, Su. Então, olha, gente, equidade de gênero tem a ver com resultados de negócio acima da média e a paternidade presente
pode contribuir para isso. E a gente viu, né, o Ismael já falou um pouquinho de alguns benefícios relacionados à paternidade presente. Ismael, eu queria explorar com você, porque quando a gente fala sobre benefícios de um pai presente, muitas vezes a gente acredita que esse benefício é somente para os filhos e para as filhas. A Su já trouxe um ponto, né, que a paternidade presente também traz melhores resultados de negócio, e eu queria ouvir de você sobre esses benefícios, saindo ali da questão de filhos e filhas também, por favor, contribua em relação a isso, mas ampliando o nosso olhar sobre os benefícios de uma paternidade presente. É sempre engraçado falar um pouco de benefícios, né? Porque parece que as pessoas precisam ser convencidas disso, mas eu acho que existem muitos, sim. Acho que um deles, e é um lugar que os homens precisam habitar um pouco mais, né? A gente é muito ensinado a viver os espaços públicos, a pensar no mundo externo e olhar pouco para o nosso mundo interno, as coisas que passam aqui dentro. E quando a gente é pai, eu costumo dizer que a gente tem um espelho na nossa frente. Eu vou fazer o que meu pai fazia comigo, ou eu vou fazer diferente. Nesse sentido, a paternidade é um convite constante para esse homem a olhar para si, a melhorar, a ser uma versão diferente de si mesmo. Porque o que ele quer apresentar para os filhos? Que tipo de exemplo ele quer ter? Nesse sentido, é uma baita de uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. É uma baita oportunidade de alguma maneira, colocar o que você quer no mundo, né? Você está ajudando uma pessoa a se conhecer, uma ou mais pessoas a se conhecer. Então, acho que tem muito disso. Para os adultos, de maneira geral, acho que também tem uma coisa muito importante de quando o pai está presente, que é auxiliar no desenvolvimento das crianças, né? Tem um monte de pesquisa que mostra que quando o pai lê para as crianças, elas vão ter mais vocabulário, ou, no caso dos meninos, vão ter menos episódios com bullying, meninas vão desenvolver menos problemas com questões de saúde mental, tem pesquisa na Suécia que aponta isso. As companheiras vão ficar menos sobrecarregadas, então a gente pode ter muitas vezes um relacionamento mais saudável quando se trata, né, tanto de casais heterossexuais quanto de casais homossexuais. Então a gente tem um lugar de equilíbrio quando uma pessoa é integral, que a paternidade pode ser um dos caminhos para a gente entrar em contato com isso. Muito bom, Ismael. E tem um dado também interessante do Michael Kimmel, que ele é um sociólogo e pesquisador de gênero, que ele fala que quando homens e mulheres compartilham de forma igualitária as tarefas do cuidado, o que acontece? Isso melhora o desempenho escolar e a saúde das crianças. As crianças têm menos chances de desenvolverem algumas síndromes, como o TDAH, por exemplo. E o que acontece quando homens e mulheres compartilham esse cuidado? As esposas se tornam mais felizes, obviamente, mais saudáveis. Existe uma menor probabilidade de depressão e uso de medicamentos. E maior probabilidade de cuidarem de si, frequentarem uma academia, por exemplo. E ele aponta que os homens, quando compartilham de forma igualitária essas tarefas, eles fumam menos, eles bebem menos e usam menos droga. Essa pesquisa também diz que o homem fazendo isso, ele vai mais ao médico para uma questão de prevenção do que para apagar um incêndio, por exemplo. E isso também reduz o uso de antidepressivo por parte dos homens. E é muito interessante, né? Que a família estando mais saudáveis, homens e mulheres cuidando de si, o que acontece? Deixa a vida sexual do casal mais ativa. Isso no contexto, né, das famílias heteronormativas, que essa pesquisa foi feita. Então, é interessante reforçar que um pai presente, o pai que compartilha as tarefas do cuidado, traz benefícios para todos, inclusive para si mesmo, né? Então, muito bom aí os benefícios que vocês citaram, e a gente precisa realmente falar sobre isso, né, Ismael? Você comentou, a gente tem que convencer muitas vezes, mas isso é uma coisa que a gente não costuma comentar, né? Então, felizmente, de alguns anos para cá, no universo corporativo, a gente tem visto esse assunto ganhar pauta, e a gente não pode deixar isso sair da pauta de novo, né? Oi, Su. Ô, Lu, eu queria, na verdade, antes da gente ir para a questão mais específica dos ambientes corporativos, fazer uma ressalva, né? Que o que significa ser pai, né? A relação de pai com cuidado, e que pai necessariamente não é aquele que gera uma criança. Eu vou pedir para o Ismael nos contar uma coisa que ele falou bastante com a gente nos bastidores, e foi muito rico ouvir a questão da paternidade, o conceito, né, de pai. Então, se Ismael, se tu puder dividir com todos que estão aqui nos assistindo, eu acho que vai ser bem enriquecedor.
Tradicionalmente, a paternidade ao longo dos séculos, dos milhares de anos no Ocidente, tem sido encarada com o que a gente chama de 3Ps: procriar, prover e proteger. Então, se você colocar uma criança no mundo, colocar dinheiro dentro dessa casa, dentro desse habitat, e falar, aqui não vai acontecer nada, não vou deixar passar nada, já era o suficiente para você ser considerado como um pai completo. E não dá, né, gente? Porque nem todo pai vai conseguir fazer tudo isso o tempo todo. E certamente porque a paternidade vai muito além disso. Várias paternidades não estão representadas por esses 3Ps. No meu caso, por exemplo, eu não procriei. Eu conheci meu filho, ele tinha 1 ano e 6 meses, está com 8 anos agora. Então, eu não sou menos pai por conta disso. Muitos pais no Brasil, a gente falou um pouco dos dados de mulheres no mercado de trabalho, não provêem. Mais de 42% dos lares brasileiros são chefiados e liderados financeiramente por mulheres. Esses caras são menos pais por conta disso? Por conta disso, não. E também, quando eu falo em proteção, né, a gente confunde, pelo menos tradicionalmente no ambiente masculino, proteção com cuidado. Dizer, não vai acontecer com minha filha, não vai acontecer com meu filho, primeiro que a gente não consegue garantir isso na sociedade de hoje. Segundo, que o cuidado precisa ir muito além disso, né? O cuidado vai muitas vezes de amparar essa criança para que ela tenha ferramentas para que ela possa se proteger, possa fazer escolhas que ajudam nesse processo. Não vai ser o pai ou a mãe que vai estar ali até o final dos tempos dizendo com minha filha não, com meu filho não. Então, acho que esse modelo de paternidade, embora persista, né? É super importante a gente dizer que ele não deixou de existir, ainda está na crença, ainda está no que a gente ouve, no que a gente treina muitas vezes para a nossa percepção. É um modelo que não dá conta do que a gente precisa dos homens pais hoje, né? Das pessoas pais hoje presentes, ativas, dando o que tem de melhor e o que sabem, o que conseguem, né? Para os seus filhos e filhas. Maravilhoso, né? Então, é muito bacana esse olhar, né? Que a paternidade vai muito além, né, desses 3P, tem a ver com o cuidado, com as relações que a gente estabelece. É uma paternidade de realmente, né, E quando a gente faz isso, esse cuidar, ele é transformador. Ele é transformador para o outro, que tem a possibilidade de receber todo esse apoio para se desenvolver enquanto ser humano, e também para aquele que desenvolve, que está exercendo a parentalidade, ou que está exercendo a paternidade. No caso aqui, a gente está no meio dos pais, então estamos falando sobre a perspectiva dos pais. Então, ele é transformador. E aí eu queria trazer, agora sim, voltando para o nosso ambiente, né, das empresas, falar um pouquinho sobre como é que isso se estabelece no ambiente do universo corporativo. A gente tem ido em muitas empresas, eu e a Luciana, através da nossa consultoria Maternidade das Empresas, ajudar a investigar os dilemas e os desafios das figuras parentais no universo corporativo, para que a gente possa criar ferramentas e subsídios para que as organizações estejam cada vez mais inclusivas para acolher as figuras parentais. E aí a gente vem fazendo investigações em relação a esse tema, buscando trazer benches e construir isso em parceria para que essa experiência saia da mão da liderança e vá para um processo e uma estrutura da organização. E quando a gente tem visto, quando a gente fala com os pais, a gente vem percebendo um movimento muitíssimo interessante de que os pais têm trazido um desafio que há 10 anos atrás talvez não fosse um desafio que aparecesse de forma tão recorrente, que é o desafio de conciliar as demandas da vida pessoal com a vida profissional. A gente sempre ouviu esses dilemas de conciliar a vida né, as demandas da vida pessoal com as demandas da vida profissional pela perspectiva da mulher, mas hoje em dia a gente vem vendo que os homens também estão percebendo esse desafio e estão buscando estratégias para poder realmente atuar na sua paternidade consciente. Exatamente, Su. E quando você fala, né, que o maior desafio dos homens é conciliar as demandas pessoais com as demandas do trabalho, a gente precisa entender que assumir o papel como rede de apoio do time exige um olhar empático e cuidadoso, né? Esse olhar que a parentalidade nos dá, né, no exercício do dia a dia, nós somos obrigados, enquanto pais, mães e figuras parentais, a exercerem esse olhar empático e cuidadoso. E essa prática, né, quando a gente exerce esse olhar empático e cuidadoso, o que acontece? Se a gente faz isso dentro das empresas, a gente cria um elo de cumplicidade e confiança entre a empresa e as pessoas do time.
Isso faz com que as pessoas se sintam confortáveis para serem quem são. E se sentindo confortáveis sendo quem são, isso favorece a inovação e aumenta os resultados de negócio, né? A gente cria um ambiente com segurança psicológica, o que é totalmente propício aí para a inovação. Então é preciso entender que ao contribuir com o crescimento de um outro ser humano, as empresas também crescem. E falando em empresa, em contribuir com o crescimento de outro ser humano, eu queria agora, nesses momentos aí que a gente está encaminhando para o fim da nossa live, perguntar para vocês, o que as empresas podem fazer para ser rede de apoio de mães, pais e figuras parentais? Ismael, consegue começar aí esse papo conosco? Claro. Eu acho que os desafios são muitos e as oportunidades também, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, e aí falando especificamente sobre os pais, que a gente precisa cobrar desses homens que eles estejam em posições de cuidado. Uma coisa que me chamou muita atenção em estar em empresas no processo pandêmico foi que muitas empresas não tinham a noção de quais homens eram pais. Elas tinham a noção de quais mulheres eram mães, mas muitas vezes não sabiam que aquele cara já tinha 2, 3 filhos, porque isso não era um assunto, isso não estava ali na ficha, não era algo que se perguntava para os pais. Eu acho que o primeiro lugar de fazer um censo bem feito, da gente saber quem são as pessoas que estão ali ao nosso redor, já ajuda bastante. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa ter consciência, né, que não dá para a gente pensar, por exemplo, em liderança, que vai cuidar de um time inteiro, se a gente está dizendo para esse cara não cuidar da família que ele tem em casa. Então, acho que tem uma mudança de paradigma que a gente precisa ter, e isso não vai só das empresas. As empresas são um elo desse processo, que precisa ser individual, social, corporativo, mas também governamental. A gente precisa constatar que a gente está num país, por exemplo, em que a gente passa um recado para o pai, né? Quando a gente fala de uma licença paternidade de 5 a 20 dias, dizendo, olha, seu lugar não é aí, seu lugar é aqui, de volta conosco. A gente precisa pensar um pouco que recados a gente está passando para os pais. Na minha empresa, é possível que os pais se ausentem para levar o filho ao médico? Ou a gente pergunta, por exemplo, não tem a mãe para levar essa criança? Que tipo de coisa a gente está discutindo? Acho que, por um lado, é criar esse espaço seguro, esse ambiente em que isso é permitido, em que a liderança dá o exemplo positivo de que isso é, inclusive, estimulado. E, por conseguinte, querer que as pessoas tenham esse preparo para poder usufruir dessas oportunidades, não só porque elas estão ali, mas porque é o que a gente espera de alguém que seja um ser humano integral, que esteja com uma posição de cuidado não só em casa, mas também no trabalho. Eu acho que é uma mudança lenta. Talks como esse que a gente está fazendo e o que a gente está levando para empresas em conjunto ajuda a construção de uma cultura em que cuidado também é masculino. Eu acho que esse é um lugar que a gente ainda precisa avançar bastante. Mas entendo que quando as empresas estão engajadas, né, a gente consegue fazer uma mudança mais célere. Inclusive ajuda não só na criação de oportunidades para funcionários que às vezes vão querer entrar ali, porque hoje a gente ouve falar muito, né, de pessoas que também entrevistam as empresas quando estão na posição de entrada, né? E aí, qual é a posição de vocês sobre isso, sobre aquilo? Mas também na retenção de talentos, porque eu, por exemplo, pensando na minha paternidade, eu quero continuar próximo do Francisco, eu quero continuar próximo da criação dele, e isso faz toda a diferença na minha escolha de onde eu trabalho, com quem eu trabalho e como eu trabalho. Então, acho que faz parte dessa caminhada. E aí, Su? Não, amei, maravilhoso. Eu acho que eu não quero aqui só reforçar, assim, acho que o que o Ismael trouxe é fantástico, né? O primeiro passo para tudo é o que o Ismael disse, saber quem são as figuras parentais da organização. Gente, a gente não sabe, a gente não conhece, a gente trabalha às vezes muito mais horas dentro de um time, dentro de uma organização, e parece que a gente não conhece essas pessoas para além daquela atividade que ela desempenha no dia a dia. Então é fundamental esse mergulho na realidade da organização, entendendo os desafios e os dilemas, porque os formatos de família são diversos, as realidades são diversas, e quando eu faço, para além de saber se... E aí eu vou até um passo além. Não é apenas saber se eu tenho pais e mães, mas que tipo de pais eu tenho, que tipo de mães, que formatos de família eu tenho, quais são os principais desafios dessas figuras parentais. Porque quando eu tenho o cenário bem definido, fica muito mais fácil da gente conseguir propor soluções e propor ações que realmente vão ser efetivas. E é isso, né? Além desse entendimento, a gente provocar essas reflexões
esse momento aqui hoje no LinkedIn aberto a todos é um momento da gente estar trazendo a pauta. Como disse o Ismael, o conteúdo que a gente está levando especialmente para o mês dos pais, mas ela não se restringe aos meses dos pais, né? Lu, a gente trabalha parentalidade ao longo do ano inteiro. O Ismael é um parceiro nosso querido já há um tempo e a gente vem desenvolvendo, então a gente pode estar levando essa temática do pai presente às diversas paternidades, que é exatamente a gerar essa reflexão sobre o cuidado não ser uma coisa restrita ao feminino, que o cuidar é algo de todos. Existem pesquisas que comprovam que todos somos habilitados ao cuidado, homens e mulheres, e o que a gente ganha, na verdade, assim, a gente perde muito se a gente não se envolve no cuidado do outro. Olha a riqueza que é exercer a parentalidade. Então, assim, esse é um tema que dá para explorar em rodas de conversas, em datas comemorativas, sim, dá. As pessoas vêm falando, celebrar a data comemorativa, se isso é bom, se isso é ruim. O nosso posicionamento é que é uma forma de reforço de uma cultura. Não deve se restringir às datas comemorativas. Mas esse é um tema que precisa ser trazido ao longo da jornada, ao longo do ano. Então, rodas de conversas, grupos de parentalidade, licenças parentais, discutir os benefícios, as mensagens que a nossa organização dá enquanto política. Enfim, eu estou acabando repetindo muito o que o Ismael trouxe, porque realmente foi brilhante os pontos que o Ismael trouxe para esse momento. Desculpa te interromper, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, já que foi o tema da sua pesquisa de mestrado, sobre flexibilidade. Porque, assim, muitas pessoas, né, falam sobre a flexibilidade como forma, né, de ser rede de apoio das figuras parentais do time. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a flexibilidade e trouxesse também um contraponto que existe na sua pesquisa. Maravilhoso, Lu. Exatamente. Por que flexibilidade entra como uma estratégia, né, de parentalidade, mas não restrita a parentalidade? Pela própria fala do Ismael, de que ele escolhe estar trabalhando na organização que ele está, porque essa organização permite que ele tenha uma ação mais presente no dia a dia da criação do Francisco, né, das suas relações. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente tem que entender que essa flexibilidade, ela também, ao ser ofertada pela empresa, ela precisa ser ofertada para todas as pessoas. Primeiro, antes de falar do contraponto, eu quero mostrar uma evolução que a gente vem tendo enquanto organização sobre o que é o trabalhador ideal. Na verdade, por muito tempo, o trabalhador ideal, ele era visto como aquela pessoa que estava sempre disponível para a organização a qualquer momento, pode receber uma ligação depois, mais tarde, ou no fim de semana, ou está sempre disponível. E essa disponibilidade a todo tempo, 24/7, ela, na verdade, conflitava muito com as figuras parentais, que têm outros compromissos e que nem sempre conseguem estar 24/7. Acontece que pesquisas vêm demonstrando que, revisitando esse conceito de que o trabalhador ideal não necessariamente é aquele disponível, e sim aquele que agrega valor para a organização. Por que adianta estar sempre disponível, mas eu não trago valor? Eu estou ali só apagando incêndio, sendo uma pessoa operacional. O valor que eu agrego, a minha habilidade de conexão, a minha habilidade de trazer uma inovação para o time, tem ganhado cada vez mais valor. Então, a gente vem percebendo essa mudança nesse conceito. Como disse o Ismael, uma mudança não é linear, é processos lentos. A gente está falando de organizações que estão mais na tendência de ter realmente times de alto desempenho e que percebem isso. E aí, quando a gente fala de que o colaborador ideal não necessariamente é aquele que está totalmente disponível, e sim aquele que agrega, a gente começa a incluir as figuras parentais de uma outra perspectiva. Então, eu não elimino elas porque elas não estão ali disponíveis 24/7, eu incluo elas. E quando eu falo de dar a flexibilidade para que elas possam exercer a parentalidade também em seus outros papéis, e aí, gente, não é esse poder exercer a sua vida para além da vida profissional, é um movimento geral, gente. Existe uma coisa chamada a grande ressignificação, o Great Reshuffle, que é o questionamento das pessoas, dos mais jovens, não necessariamente mães e pais, para todo mundo, sobre não necessariamente para que eu trabalho, mas o porquê eu trabalho e com quem eu trabalho. E aí a gente começa a entender que este ambiente precisa ter as condições para que eu possa exercer minha vida para além do trabalho. E aí uma coisa importante a gente entender é que a flexibilidade ela precisa ser ofertada
não somente para um público que necessita, mas para todos. Por quê? Para evitar que a gente tenha alguns efeitos adversos que acontecia antes da pandemia. Vamos falar um pouquinho de como é que era o cenário. Existia home office, existia flexibilidade antes da pandemia, mas aquelas pessoas que exerciam o home office antes da pandemia eram vistas como pessoas menos comprometidas com as suas carreiras, que não perdiam muitos dos momentos de networking da organização, que eram vistos como até mesmo existia um senso inconsciente de que se essa pessoa ela já tem um trabalho part-time ou ela já exerce a flexibilidade, então ela nem precisa de promoção, porque ela já está, vamos dizer, sendo bonificada por trabalhar menos. E existiam vários pontos adversos. O que, graças a Deus, a pandemia nos trouxe foi mostrar que, gente, na verdade, é possível trabalhar, e se trabalha muito bem, e se produz, as organizações não perderam em produtividade, até ganharam em produtividade. Agora, a questão é entender o quanto esse ganho de produtividade também não foi relacionado a uma extensão na jornada que a gente não soube administrar. Então, a gente agora, como toda mudança, a gente vai de um 8 para um 80 e a gente vem percebendo quantas organizações têm ajudado as próprias pessoas do time a saberem equilibrar, darem boundaries, né, darem os seus limites para que a gente não também tenha uma força de trabalho doente e com burnout. Acabei me estendendo um pouquinho aqui, porque esse é um tema muito interessante. Ele, inclusive, a gente está preparando um e-book como resultado dessa pesquisa do meu mestrado, que a intenção é lançar em setembro. Então, brevemente, a gente volta aqui para fazer uma live especificamente sobre flexibilidade. Mas eu acho que o importante é a gente entender que flexibilidade é um benefício para as figuras parentais, mas não exclusivamente. Da mesma forma, quando a gente fala de ter um ambiente de cuidado, empatia, a gente pode até estar começando essa discussão pelas figuras parentais. Mas esse benefício é para todos, é para a segurança psicológica que a Luciana falou, que gera inovação para todos. Então, trabalhar o tema da parentalidade na organização, ela não é um tema que trabalha para o grupo de figuras parentais, trabalha esse tema para a cultura, onde todo mundo vai beber e se beneficiar. E é esse o mindset que a gente precisa reforçar. Parentalidade não é um tema de Dia das Mães, não é um tema do Dia dos Pais e não é um tema específico para as figuras parentais. Parentalidade, acolher a parentalidade é um tema para todos e para resultados melhores de negócio. Muito bom, Su. Então, olha, vamos ficar ligado que não adianta oferecer a flexibilidade para todo mundo e só quem está usando essa flexibilidade é a mulher. A gente precisa garantir que todas as pessoas se sintam confortáveis para usarem dessa flexibilidade da melhor forma, para a gente não cair em certos estigmas, né, que a gente vê por aí. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar em relação a como as empresas podem ser rede de apoio é relacionada à questão da liderança, porque muitas vezes o que a gente percebe é que o acolhimento da parentalidade dentro das empresas, ele está restrito àquele gestor ou àquela gestora. Ou seja, se eu tenho um gestor mais empático, uma gestora mais empática, o meu acolhimento vai ser melhor. Se eu tenho um gestor que não é tão empático, uma gestora que não é tão empática, a experiência do acolhimento da parentalidade vai ser pior. Então, é preciso a gente olhar para a liderança. É preciso que a gente faça um letramento junto à liderança a respeito desse acolhimento. E esse letramento, ele pode ser feito tanto presencialmente, com turmas, né, de líderes aí, que a gente pode fazer um treinamento de algumas horas, ou também um treinamento virtual. Então, existe aí o nosso curso de preparação aí para a liderança, que tem sido muito bacana, porque o que a gente percebe é que a liderança, ela não tem uma intenção de não acolher, não é isso. Na verdade, as pessoas não sabem como fazer. Então, a gente ensinar o beabá, mostrar o que dizer, o que não dizer naquele momento, é uma forma também da gente acolher melhor essa parentalidade, da gente trazer melhores resultados de negócio. Então, pessoal, a mensagem é que a parentalidade é autodesenvolvimento, mostrar para as pessoas do time, introjetar isso dentro da cultura, para que as pessoas se sintam mais confortáveis sendo quem elas são, podendo ser elas mesmas, né, no ambiente de trabalho, e a partir disso a gente cria um ambiente psicologicamente seguro, propício à inovação. E para finalizar, a gente falou agora muito de parentalidade. Eu queria explicar um pouquinho, porque a gente vê muita confusão em relação a esse conceito, né? A parentalidade, ela tem a ver com a maternidade e com a paternidade? Sim, mas vai além disso. A parentalidade envolve todas as atividades relacionadas ao cuidado que uma pessoa adulta de referência
tem em relação ao outro que ele está cuidando. Então, por exemplo, uma criança que não tem mãe, tá? Ela é cuidada pela avó. A avó exerce a parentalidade. Uma família, por exemplo, com 2 pais. Esses 2 homens adultos exercem a parentalidade. E a partir do momento que a gente fala sobre parentalidade, é interessante que a gente está incluindo mais gente para o nosso discurso. Então, ao invés de a gente ficar falando assim, só mães e pais, a gente usando o termo figuras parentais, a gente inclui um maior número de pessoas, né? E isso é uma preocupação que a gente precisa ter no nosso dia a dia, nós enquanto consultoria e as empresas também, que são rede de apoio das pessoas do time. Gente, muito bom conversar com vocês. Alguém quer finalizar com algum ponto? Lembrou de alguma coisa? Ou podemos ir para os nossos finalmente? Fiquem à vontade. Tudo certo? Eu só quero agradecer esse momento da gente começar esse debate e nos colocar à disposição, todos nós, assim, para seguirmos conversando, fazendo diálogo, gerando essas reflexões, porque muitas vezes, até nós que somos pessoas interessadas no tema, a gente precisa provocar um novo olhar para dentro de si, o que é esse cuidado, quais são os benefícios e como fazer, porque muitas vezes, como disse a Lu, a gente está cheio de boas intenções, as lideranças estão cheias de boas intenções, mas lhes falta um conhecimento. Então, somente quando a gente tem conhecimento sobre o assunto, a gente é capaz de gerar a transformação. Então, uma provocação de um conteúdo bacana que gera reflexão, ela é fundamental para que a mudança aconteça. E aí a gente gosta muito de dicas práticas. Eu estou aqui louca para contar muitas coisas, né, para pedir para o Ismael contar mais dos 50 minutos que são necessários para a nossa mudança que a gente tanto quer alcançar. Se o Ismael topa contar para isso, dá mais um gostinho. Essa é outra dica dos bastidores dos 50 minutos, está no nosso conteúdo para o mês dos pais, para todos os períodos. Então, se vocês gostarem desse, né, a gente pode bater papo e ver como isso pode chegar para as pessoas do time da sua empresa. Então, eu vou fazer mais um pedido especial e agradecer um monte essa conversa, que eu acho que a gente precisa sair daqui, pelo menos com cada um de nós que está ouvindo aqui, fazer um movimento. Então, eu acho que se esse movimento dos 50 minutos, cada um que está aqui nos ouvindo, né, internalizar, a gente vai ter um mundo cada vez mais justo, igualitário e feliz. Então, Ismael, fala pra gente aí os 50 minutos, que a Su já deu spoiler, mas vamos ouvir de você. Imagina, gente. Bom, o assunto é complexo e muito rico, então dá pra gente ficar o dia inteiro falando, mas esses 50 minutos que foram referenciados faz parte de uma pesquisa do Promundo, que é uma ONG que é dedicada a estudar masculinidades, paternidades em vários lugares do mundo. E nesse relatório, que foi feito em 7 países, incluindo o Brasil, fizeram um levantamento para entender como que a gente conseguiria chegar num ponto de equilíbrio entre esse maternar, esse paternar, como essas figuras parentais poderiam estar numa posição mais equilibrada. E chegaram à conclusão que, se os homens cuidarem 50 minutos a mais dos próprios filhos e filhas ao longo do dia, e as mulheres cuidarem 50 minutos a menos, a gente vai chegar perto de um lugar equilibrado. Então, fica a dica para quem está aqui nos ouvindo, se for para levar algum número dessa palestra, dessa live de hoje, leve esse. Tente cuidar 50 minutos a mais. São 50 minutos para a pessoa com que você divide as responsabilidades, cuidar de si, fazer outras coisas. Então, ajuda nessa saudabilidade das relações também. Maravilha, Ismael. Então, gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês. A gente começar o dia aqui com vocês, com mais pessoas, a gente fica super feliz, dá um gás, né, para a gente seguir um dia leve, produtivo e feliz. E para finalizar o papo, eu queria trazer uma questão que foi falada aqui, né, nesse papo breve que a gente teve, para a gente pensar. Olha só, em tempos de liderança empática e acolhedora, liderança que cuida, como você vai conseguir cuidar das pessoas do seu time sem cuidar da própria família? Então, fica aí essa reflexão para a gente fechar esse nosso encontro. E como disse a Su, estamos super à disposição e precisamos ter a consciência de que todas as pessoas, todos nós somos agentes de transformação. E o mundo está precisando dessa transformação. Então, a gente conta com cada um de vocês.
Um beijo, muito obrigada. Continue seguindo a gente por aqui. Vamos continuar esse papo além dessa live. E a gente fica muito feliz de compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. E o LinkedIn é uma ferramenta muito bacana para a gente. Tem trazido conexões incríveis e um aprendizado valioso. Obrigada e até a próxima, gente. Um beijo, bom dia. Bom dia, até mais, gente.